Então, continuando aqui na parte 2, eu me esqueci aqui da parte das costas de ativar o Solidify, né? E para fazer esse detalhe da espinha dele, da coluna dele aqui, eu vou até esconder meus objetos. Deixar meu cursor aqui no centro do projeto. A gente vai adicionar um plane. Vamos voltar a adicionar esse plane. E basicamente vai ser o seguinte. Eu vou deixar esse plane um pouquinho magrinho. Vou fazer uma extrusão nele. Então ele vai basicamente virar um cubo. Só que as faces de dentro eu vou deletar, então ele vai ficar assim. Após, vou selecionar só esses edges aqui da lateral. Extrusão escala em X. E basicamente está pronta a nossa peça. Aí basta puxar os dois vértices da base. Eu vou criar um vértice no meio aqui, porque ele tem um tipo de... Peraí, até melhor. Puxar esses dois aqui para cima, para frente, que ele tem como se fosse uma abertura, né, para encaixar essa estrutura aqui da espinha dele. E eu vou criar mais uma linha. Não, acho que é só no meio mesmo. Ele tem uma curvaturazinha. Esse objeto precisa também dos edge splits. Vou marcar aqui com smooth. Ele tá estranho porque tem que recalcular os normals dele. Acho que tá ok. E agora eu vou aplicar Solidify. Não sei se 0.5 nesse aqui, mas vamos tentar. Depois o Edge Split. Perfeito. Então eu vou juntar todo o meu objeto aqui de novo. Mostrar meu objeto de novo. Eu fiz aqui totalmente fora do personagem, então ficou gigante. Tá? Ficou parecendo uma asa. Vou diminuir isso aqui. E o meu ponto de referência é mais ou menos esse, ó. Tem que ver mais ou menos o espaço que ele está ocupando. Eu acredito que seja isso. Estou fazendo de olho aqui também. Então tem que ver se ele encaixa e se a proporção dele está correta. Eu acredito que sim. Acredito que seja isso. Tá? Como eu mudei a escala desse objeto direto em modo de objeto, para quem mudou em modo de edição não tem problema, mas no meu caso aqui eu fiquei com uma escala diferente de 1. Eu vou fazer o que? Eu vou dar um Ctrl A em modo de objeto, Scale, ele fica certinho. E agora em modo de edição, a gente vai duplicar esses itens aqui para que eles encaixem na coluna do nosso personagem. Então é exatamente no topo das costas, nessa parte aqui que tem inclusive o detalhe já para encaixar. Maravilha. Depois mais dois. Daí agora a gente descobre aquele tipo de coisa que eu já havia falado lá no início, né? Não adianta detalhar todas as peças se a gente não tem certeza se elas vão encaixar realmente. Aqui já não encaixou. Ficou batendo ali um cantinho. Não tem problema, vamos continuar. Mais uma. Bem onde está a calça dele mesmo, é isso aí.
Aproveitar que a gente fez esse desenho no meio. Dá para arrumar essa curvatura que ele tem. Então agora o trabalho vai ser arrumar um pouquinho esses vértices aqui. Na verdade não estava tão ruim. Mas é legal que eles encaixem, né, de alguma maneira, para não ficar muito fora do padrão do nosso personagem. Aqui a gente tem que puxar um pouquinho, aqui também um pouquinho. Ali ele quase encosta, mas igual não pode encostar, né? Lembrando, aperto 2 vezes o G para movimentar ao longo do eixo da linha, né? Aqui tá legal, falta mais um ali em cima. Maravilha, temos os cinco, não sei como é que chama isso, 5 peças aí que formam, né, um pouco a coluna do nosso personagem. Nesse caso, talvez seja melhor a gente trabalhar com a proporção do offset aqui para 1 e o tamanho um pouquinho menor. E parece que o resultado fica mais agradável. Outra coisa também, aqui ele tem não só essas pontinhas aqui, esses detalhes, como tem uma base, né? Tem uma estrutura de metal ali ao comprido. Então, para ter certeza que isso vai ficar de acordo com como eu quero, eu vou selecionar o corpo, selecionar o longo da coluna dele, duplicar, separar, fazer um recorte para deixar isso bem próximo, e o de fora eu vou deletar. Então, na verdade, o que eu quero aqui? Eu quero só essa linha bem próxima, SX0. Então eu já tenho ali uma linha quase igual à do centro do corpo. Ela vai acabar sendo um pouco mais fina. E eu vou unir essa linha com esses meus elementos aqui já. Eu já quero que eles sejam todos partes do mesmo objeto. Então, perdi aquele negócio. Isso aqui. Quero que isso se fixe, né? Se una com esses desenhos da coluna. Ctrl J. Tenho que trabalhar com o Edge Split nesse caso aqui. Aconteceu uma coisa que eu tinha esquecido. Vou dar um Ctrl Z aqui até antes de eu ter unido eles. Essa fita aqui que eu acabei de, digamos assim, retirar do corpo, ela está utilizando o Mirror. E as nossas peças não. Então eu vou aplicar o Mirror aqui agora.
e daí sim unir essa peça com o nosso sistema ali da coluna. Agora sim. Nossa, deu certinho. Agora eu vou marcar o Edge Split da volta dessa linha da coluna. Marcar o Sharp, na verdade. E maravilha, ficou com o Edge Split bem bacana. Tô achando que tá muito mais profundo do que o original. Achando que não é tanto assim. Fica melhor. Maravilha. Salvar. Então temos aí também o desenho da coluna dele. E agora ele tem um detalhe de uns quatro, como se fossem 4 canos assim. Que tá aqui, ó, na estrutura da barriga dele. Isso aqui não vai ser tão legal de fazer, mas também não é tão complicado. Vou fazer com um objeto separado, novamente para ficar mais fácil, adicionar um cilindro com 10 vértices. Esse cilindro eu vou deixar bastante pequeno, para ter uma relação de tamanho, mais ou menos o que seria, tá? Parte de trás do cilindro não vai precisar ter nada, posso deixar totalmente vazio. Parte da frente é onde a gente vai trabalhar com esse desenho aqui, ó. Então esses desenhos são basicamente desse jeito aqui. Diminuir um pouquinho, extrusão escala para dentro, extrusão para fora para dar volume, que eu acho que é basicamente trabalhar com uma extrusão, uma escala de uma maneira bem tranquila. Basicamente é isso. E a parte de trás não tem. Com esse objeto em mãos, digamos assim, eu já vou fazer o tubo para ter uma noção também de proporção de tamanho. Então daqui também puxo um outro cilindro, estou em modo de objeto ainda dentro desse mesmo objeto. Eu vou fazer esse tubo, que ele é como se fosse, parece realmente uma passagem de fluido ou alguma coisa assim. Ele vai ficar semi-atravessado aqui nessa nossa base. O tubo praticamente vai parecer só a metade dele, né? E ele tem um detalhezinho mais ou menos assim. Esse tubo aqui ele pode ser recortado algumas vezes para poder encaixar melhor. Eu acredito que vou ter que fazer isso. Mas, para ter certeza, eu vou agora colocar esse objeto lá. A referência ele fica um pouco dentro da calça, eu vou manter essa ideia. Mais ou menos assim. Só que é isso que é trabalho um pouquinho mais chato. As coisas elas realmente não se encaixam padrão assim tão fáceis. Então em modo de edição mesmo, vai ter que ficar rotacionando aí a câmera, rotacionando o objeto, vendo se as coisas se encaixam. Agora sim, eu consegui encaixar toda essa parte desse arco.
Vou me preocupar em encaixar essa parte aqui essa conexão que eles têm, né? Porque essa parte aqui vai ser fixa. Essa parte aqui ela acaba entrando por baixo dessa parte que seria uma costela da armadura. Tá? Eu vou ter que puxar a armadura um pouquinho mais para frente para que ela possa entrar direitinho. E como ficou extremamente torto, eu vou precisar rotacionar e reorganizar isso. Então, não é lá muito prático, mas não tem outro jeito. E mesmo assim ficou um pouco duro, ficou um pouco reto. Então eu vou utilizar aqui 2 subdivisões para fazer isso se mesclar aí com o nosso personagem de um jeito mais agradável. Minha armadura, como eu falei, eu vou ter que puxar um pouquinho para fora. Essa armadura não tem por padrão um vértice que dê para fazer isso especificamente. Tem que seguir, né, com o cano para dentro. Novamente, com um pouquinho de paciência, dá pra arrumar. Muito bem, só que são 2. Então, agora eu vou fazer o segundo. Esse primeiro parece que ficou um pouquinho fino, mas... não, tá ok. O segundo eu vou fazer a cópia do próprio objeto. Ele é ligeiramente menor, então eu vou diminuir um pouquinho a escala dele, não muito. E ele fica encostado praticamente, então eu vou colocar aqui do lado. Um pouquinho menor. Ok. Se ele não conseguir encostar totalmente, a gente pode puxar um pouquinho essa face e colocá-lo também para baixo das costelas. Aqui é um probleminha porque ele é mais lá para frente, ele acabou ficando lá para trás. Então vou colocar ele aqui. Isso aí. Tem que puxar a costela um pouquinho para fora. Para arrumar. Tem que arrumar a base dela que saiu totalmente do lugar. Maravilha. Ficou um pouquinho artificial ainda, deixa eu... assim, tudo bem. Vou deixar esse shader em modo smooth. Ele não precisa de solidify, mas eu vou colocar light split. Vamos marcar bastante coisa aqui. Isso. Isso aí. Marcamos o light split do nosso desenho. Ótimo. Só que a gente fez de um lado. Então, eu vou me utilizar do recurso do mirror com ele também. Vou deixar, por exemplo, aqui ó, o corpo ele está com o ponto pivô bem no meio do caminho. Né? Então eu vou dar um Shift S, Cursor to Selected, vou selecionar
essa peça que a gente acabou de fazer e vou aplicar um mirror nela. O que acontece? Ela fica errada, porque a gente tem que fazer com que o ponto pivô dela seja exatamente no centro do nosso objeto para poder replicar para lá. Então, como eu já estou com ela selecionada, o ponto pivô está bem no meio ali, né, o nosso cursor 3D, eu vou dar um Set Origin para o 3D cursor. Beleza? Só que ainda está torto. Está torto porque o meu objeto original ele tem rotação. Ó. Ele tem rotações. Então, da mesma maneira que eu zerei a escala, eu vou zerar a rotação. Ctrl A, Rotation, e agora sim, a rotação está zerada, ele jogou as coisas para o outro lado certinho. Então aqui a gente tem o que eu imagino que seja a base já da estrutura e da armadura do nosso personagem, mais o braço com mais a detalhamento do pescoço, que a gente vai fazer daqui a pouco, mas eu vou deixar mais para a parte da cabeça mesmo. A gente já tem aí quase toda a estrutura do personagem montada. Só para finalizar, eu vou aplicar o Wide Split aqui na parte das pernas também. E vamos marcar aqui essas linhas que significam, né, o cinto dele, e lá embaixo a bainha da calça, para ficar com um visual um pouquinho melhor, a volta da bota, do calçado dele aqui também. Maravilha. Então, vamos dando seguimento aí na construção do nosso player. Eu vou cortar aqui então e a gente continua no próximo vídeo.